Você já parou para pensar no que pode aparecer na estrada em uma noite silenciosa, com apenas os faróis iluminando o caminho? As câmeras on-board de alguns motoristas capturaram momentos de puro mistério, onde o inexplicável se revela nas sombras. Hoje, vamos conferir imagens arrepiantes que mostram como, mesmo em uma estrada deserta, talvez você não esteja realmente sozinho. Prepare-se para ficar de olhos bem abertos. Neste primeiro vídeo, a câmera de bordo de um caminhão registrou o exato momento de uma emboscada na estrada. As imagens mostram claramente várias pessoas ao longo da rodovia usando uma barreira improvisada, feita de galhos de árvores, para forçar os motoristas a parar. Os responsáveis eram vários imigrantes ilegais, revoltados após a demolição recente de um acampamento improvisado que haviam montado. Assim que o caminhão parou, eles escalaram o guardrails e começaram a arremessar objetos, incluindo pedaços de madeira, pedras e até blocos de concreto, em direção ao motorista. Por sorte, o motorista conseguiu ultrapassar a barreira, mas relatou que naquele momento temeu por sua vida. Infelizmente, ele sofreu múltiplos ferimentos causados por objetos que atravessaram o para-brisa e acabou precisando de atendimento médico. Imagine estar em uma estrada deserta à noite e, de repente, uma barreira improvisada surge no meio do caminho, feita de galhos e garrafas, forçando você a parar. Em 2012, na Rússia, um vídeo capturou exatamente essa situação. Um carro com os pisca-alertas também estava parado, aparentemente bloqueado pela barreira. O que você faria? Sairia do carro para remover a obstrução? Enquanto os motoristas saem de seus carros para limpar o caminho, duas figuras surgem à distância, e os faróis de outro veículo se aproximam rapidamente. Muitos acreditam que essa foi uma tentativa de emboscada, planejada para forçar os motoristas a saírem de seus veículos, deixando-os vulneráveis. Seria esse o plano? Ou apenas uma coincidência? De qualquer forma, a tensão e o perigo são palpáveis, tornando essa uma experiência que ninguém quer passar em uma estrada deserta. Imagine-se dirigindo em uma estrada desconhecida, tarde da noite, longe de qualquer sinal de civilização. Foi o que aconteceu com um casal que, durante as férias na Índia, pegou o caminho errado e acabou em uma estrada remota sem iluminação, às 22 horas. A esperança era encontrar uma rota alternativa de volta ao hotel, mas ao longo do caminho, eles avistaram algo que tornaria aquela noite inesquecível. Uma figura feminina parada na beira da estrada, vestida toda de branco. O que você faria? Pararia para oferecer ajuda ou seguiria em frente? Assustados, o casal passou rapidamente pela mulher que permaneceu imóvel sem qualquer reação, como se não estivesse realmente ali. Até hoje, ninguém sabe quem era essa figura ou por que estava parada, sozinha, no meio do nada. Seria apenas uma coincidência assustadora ou algo muito mais sinistro? A verdade permanece um mistério. Imagine você dirigindo tarde da noite, o silêncio ao redor e apenas os faróis iluminando o caminho. Foi exatamente assim que começou a experiência de dois amigos na Malásia em 2017. Tudo parecia normal enquanto dirigiam por uma área residencial, até que ao fazerem uma curva, se deparam com uma figura misteriosa no meio da estrada. Uma pessoa vestida de branco, sentada de pernas cruzadas, sem se mexer bem ali no caminho deles. O que você faria nessa situação? Teria coragem de sair do carro e ver quem ou o que estava ali? Okay, that's a bit scary. Yeah, That's a bit scary. that is very scary. That's Alright, my turn. Assustados, os amigos decidiram não arriscar. Pararam, deram marcha ré e escolheram uma rota alternativa. O vídeo termina sem nenhuma explicação sobre o que aconteceu em seguida. Até hoje fica um mistério. Quem ou o que estava ali sentado sozinho na escuridão, naquela estrada silenciosa? Essas imagens foram capturadas por volta das 1h30 da manhã de um domingo. A câmera de bordo de um carro grava uma estrada deserta no campo, onde o único som é o do motor. O motorista segue tranquilamente, até que, ao se aproximar de um cruzamento, ele avista algo que o deixa em alerta. Um homem encapuzado, parado no meio da estrada, com a cabeça abaixada. Agora, imagine-se no lugar do motorista. Você continuaria ou daria a volta? Intrigado, ele segue em frente. Mas, ao se aproximar,
O homem encapuzado começa a caminhar em direção ao veículo, obrigando o motorista a parar. É nesse momento que o homem solta um grito e avança, como se quisesse atacá-lo. Em pânico, o motorista acelera para fugir dali o mais rápido possível. Mas o susto não termina aí. O motorista tenta desesperadamente ligar para sua esposa, que dirigia logo atrás, para avisá-la do perigo. Infelizmente, ele não conseguiu a tempo, e ela também se deparou com um homem encapuzado na estrada. Até hoje, o casal não sabe quais eram as intenções daquela figura misteriosa. Estaria ele tentando assaltá-los e roubar seus carros ou até mesmo feri-los? Esse vídeo foi gravado em plena madrugada em um campo desolado na Arábia Saudita. A câmera de bordo mostra o motorista se aproximando lentamente de uma figura branca ao longe, que parece estar segurando uma bengala, e caminhando de forma estranha. No silêncio da noite, aquela figura se destaca como algo fora de lugar, e a tensão aumenta à medida que ele se aproxima. De repente, a figura começa a mancar em direção ao carro, aproximando-se cada vez mais. O motorista, claramente em pânico, começa a gritar: "Levante-se e saia do meu carro!" Mas a figura não para. Continua a avançar, ignorando os gritos desesperados do motorista. Quando parecia que a situação não poderia piorar, um grito estridente e perturbador ecoa pela noite, vindo da figura e se dirigindo ao motorista. O motorista tenta recuar, mas o mistério continua. Quem, ou o que, era aquela figura? Esse vídeo é sem dúvida perturbador, e até hoje ninguém sabe ao certo o que o motorista realmente capturou naquela noite escura. Em 2016, uma verdadeira onda de palhaços assustadores tomou conta dos Estados Unidos, e por meses várias pessoas vestidas de palhaço surgiram do nada para amedrontar quem cruzasse seu caminho. Muitos faziam isso apenas para assustar, mas houve casos em que palhaços misteriosos assaltaram, ou até mesmo tentaram sequestrar pessoas. Durante esse período, uma família que dirigia tarde da noite em South Yorkshire viveu um desses encontros de arrepiar. A câmera de bordo capturou o momento exato em que um palhaço surge na frente do carro, saindo das sombras. Ele simplesmente fica ali parado, acenando para o veículo como se estivesse esperando uma reação. Mas em questão de segundos, o palhaço começa a correr na direção do carro, obrigando o motorista a dar marcha ré desesperadamente. O pânico toma conta, e o motorista só consegue pensar em fugir. Finalmente, ele engata a primeira marcha e acelera, forçando o palhaço a sair do caminho. O que esses palhaços realmente queriam naquela época permanece um mistério, mas o medo que causaram é difícil de esquecer. Essas imagens foram capturadas em uma estrada escura e isolada. Tudo parecia normal, até que ao fazer uma curva, o motorista vê algo completamente fora do comum. Uma figura elegante usando terno segurando uma maleta e um guarda-chuva parado na beira da estrada. Logo depois, surge outro homem idêntico, vestido exatamente da mesma forma. Imagine-se dirigindo nessa situação. O que você pensaria ao ver essas figuras tão estranhas em um lugar tão remoto? Quando o carro se aproxima, os homens se afastam rapidamente para dentro da grama alta, e é aí que o mistério se intensifica. De repente, o motorista percebe várias outras figuras idênticas escondidas entre as sombras, como se tivessem sido pegas de surpresa pelo farol do carro. E o mistério não para por aí. Mais adiante na estrada, outra figura aparece desta vez, segurando um sinalizador que ilumina a escuridão de forma inquietante. O que exatamente o motorista encontrou naquela noite? Será que ele teria testemunhado um ritual oculto? Muitos acreditam que ele se deparou com uma seita em pleno ato, mas até hoje ninguém sabe ao certo o que aconteceu, ou o que aqueles homens planejavam.